sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Jogo empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endureceu-nos mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Sejam bem-vindos a mais um One on One by Hoopers. Estamos de volta aí para mais um episódio. Já sabem que podem ver e ouvir este episódio e os outros nos sítios do costume. Site da Hoopers, YouTube, Spotify, iTunes, passem por lá, deem-nos feedback. Hoje tenho aqui comigo a cara por trás da Hoopers. Finalmente está aqui sentado ao meu lado, André Costa. Bem-vindo, é uma casa que é tua também, não é? Obrigado pelo convite, depois de vários episódios também aqui. Sim. E também de me teres obrigado a convidar-te, mas isso é outra conversa. Não, certo, mas isso é aquelas negociatas que nós fazemos de vez em quando. Mas pronto, acho que era importante também, às tantas, ao fim de três temporadas e de tudo aquilo que a Hoopers está a fazer, acho que também era importante mostrar a cara por trás disto tudo e por isso já vamos falar um bocadinho deste projeto, mas antes de irmos a este projeto, vamos falar do início disto tudo, da tua paixão pelo jogo, como é que aparece, e claro, com a pergunta de sempre, que é qual é que é a tua primeira memória do jogo de basquete? Sim, bom, então, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite. Agora estava aqui a olhar distraído para esta mesa e tem sido muito fixe ver o que nós temos conseguido fazer aqui, designadamente tu, o João, também o próprio Miguel Ribeiro Fernandes, que já tinha passado por aqui, que nos tinha ajudado na primeira temporada. Uma coisa que nós começámos ainda antes de uma pandemia, que nós quase nos esquecemos que a vivemos hoje em dia, mas que ela ainda é muito presente, e 3 temporadas depois continuamos cá, pelo meio ganharam-se uns prémios, encheu-se esta mesa toda aqui de malta muito relevante que passou por cá, deu-se a conhecer as caras do jogo, e esse também sempre foi um dos propósitos da Hoopers, e portanto acho isso super interessante, e também agradecer a todas as pessoas que têm tornado isto possível, porque acho que é um esforço de muitas pessoas, nos quais vocês também estão incluídos, mas e não só. Primeiras memórias do basquete. Eu, na verdade, eu já ouvi esta pergunta tantas vezes, enquanto estou aqui sentado, que às vezes dou por mim a tentar responder às perguntas que tu costumas colocar. E eu não tenho uma memória, eu tenho 3. Ou seja, há 3 coisas que para mim que eu me lembro muito bem. Uma lembro-me do meu primeiro treino no Queluz, portanto foi onde eu joguei e acabei por fazer a minha formação toda. Lembro-me de ser um sábado de manhã. Na altura eu não fazia nenhum desporto, ou seja, fazia aqueles desportos normais dos miúdos, tipo, tinha na escola a natação, havia a ginástica, depois tínhamos as coisas nos tempos livres e por aí fora. E lembro-me de um dia o meu pai me ter dito, olha, não queres ir finalmente experimentar jogar basquete? E o meu pai tinha jogado, e também já tinha mais pessoas da minha família que tinham jogado, ou que ainda jogavam naquela altura, e lembro-me muito bem do primeiro treino, ou seja, lembro-me do pavilhão do Queluz, um sábado de manhã, sem luzes ligadas, porque era sempre um contrassenso o Queluz ter as luzes apagadas, e de ir treinar de manhã, e portanto não tinha noções nenhumas do que andava ali a fazer, andava a correr de um lado para o outro, ia com os ténis da rua, e lembro-me de uma coisa curiosa que já me contaram mais tarde e que eu lembro-me na altura de perguntar e nunca me tinha lembrado. O meu treinador na altura era o Francisco Tiago Martins, que é hoje em dia a pessoa que está à frente do Paço de Arcos, e também que tinha passado pelos Pimpões e teve no Queluz e já mais numa série de sítios. Ele diz que ele foi o único jogador que ele teve que depois do primeiro treino foi ter com ele a perguntar se tinha corrido bem. Isto para aí com 6 anos. Portanto, tenho esta memória e ele conta isso e ainda hoje em dia goza comigo. Tu aos 6 anos já estavas preocupado com os detalhes do jogo? Não sei se eram detalhes, mas devia estar preocupado com qualquer coisa. Eu sou uma pessoa relativamente preocupada e, portanto, isso acaba por ser também uma preocupação. Portanto, tenho essa memória, tenho uma outra memória de ir ver os jogos do meu primo, que tu jogaste contra ele durante uma boa parte da tua formação também. Geração de 84. Exatamente. E lembro-me... Que foi forte no Queluz até... iniciados, depois quando subimos a cadetes nunca mais levaram nada, mas Sim.
Eu lembro-me de, e essa é outra memória que eu tenho, de o acompanhar nos jogos que ele tinha, e tenho uma vaga ideia de, pronto, eu ia para lá, era muito pequeno, e eu ficava ali a brincar com a bola no intervalo, a tentar lançar a bola ao cesto, não tinha força, e lembro-me disso. E depois tenho uma memória de acompanhar também o meu pai no jogo. Não enquanto ele jogava enquanto sénior, já não jogava nessa altura, mas de ir aos jogos dele no Inatel e de andar ali pelo meio também, a correr de lado para o outro. Essas são as minhas memórias. Portanto, tenho alguma dificuldade em dizer qual é que foi a primeira, mas quando eu penso no início, eu penso nestes 3 momentos, eu não sei dizer qual é que veio primeiro do qual. Por falar em Inatel, deixa-me dar-te os parabéns, porque outra das frentes onde a Hoopers está é com uma equipa com ex-glórias do nosso basquete, uma equipa de amigos no Inatel, e acabaram recentemente de ganhar a Zona Sul. Sim. Por isso parabéns por esse feito. Disseste-me então que começaste no Queluz, mini basquete. Como é que foi o processo depois de formação? Quem são os teus treinadores? Quem é que são as pessoas que te marcam nesse processo todo? Sim, eu joguei praticamente a minha vida toda no Queluz, com 2 exceções, ou 2 anos que foram exceção. Foi no final da minha formação, quando era aqueles anos de estrangeiro, joguei 1 ano no Atlético, e o outro foi o ano passado, também no Atlético. Mas na minha formação em concreto, portanto, eu fiz o mini basquete, jogava normalmente nos escalões acima, depois subia a iniciado, ainda com a idade mini. Lembro-me que tive uma experiência super engraçada ainda na idade de mini basquete, que foi jogar um jamboree europeu, que era algo que eu não me lembro se havia na altura, mas na altura fizeram uma equipa com miúdos de vários pontos do país, 5 raparigas e 5 rapazes, e tivemos em Itália, na zona de Sanremo, a competir durante uma semana, e foi uma experiência muito gira. Lembro também no Queluz, na altura do mini basquete, nós tínhamos um torneio que era um torneio da Bélgica, que também era sempre muito engraçado, ou seja, a malta juntava-se, iam pais connosco, iam os treinadores, nós ali naquela altura, eu acho que foi a primeira vez que eu estive fora de casa, e portanto 8, 9 anos já estávamos fora dali, e era um torneio muito engraçado. Quando subo à parte de iniciados, o meu primeiro treinador, e talvez a pessoa que me tenha treinado durante mais tempo, foi o Fernando Lemos, conhecido por Leila. Agora eu acho que ele ainda está lá. Eu acho que já não o deixam chamar Leila agora, mas ainda está no Queluz. Já treinou o meu irmão, por exemplo, há 2 ou 3 anos. Já treinou muita gente, sim. O Leila foi o meu treinador nessa altura. Depois fiz lá a minha formação, no ano a seguir já estava com a equipa principal de iniciados, embora fosse iniciado primeiro ano. Lembro que nesse ano nós ganhámos o Campeonato Distrital de Lisboa. Havia uma equipa na altura que era a equipa da Portugal Telecom, que tinha o Arneto, o Cláudio Fonseca, o Rui Araújo, que foi dos meus colegas de equipa e que já tinha estado comigo no minibasket, também jogava nessa equipa. Na altura ele estava na Portugal Telecom, e portanto fiz o meu percurso todo por aí, e depois fui fazendo gradualmente o meu percurso. Fui tendo ali no minibasket, tive vários treinadores. Na formação acabou por ser muito o Leila, que foi o meu treinador durante mais tempo. Depois havia outro treinador que também me treinou durante muito tempo, que era o Maia, o Pedro Castro. Eu diria que eles foram os meus 2 principais treinadores de formação. Eu sempre penso no Queluz e na formação do Queluz, foram nossos adversários durante muitos anos. Para mim são essas as 2 caras da formação, era o Leila e o Maia, porque acabava muitas vezes o Leila, aliás quase sempre, acho que ele não passava do sub-14, passava era as suas gerações para o Maia a seguir dar continuidade. Era muito isso, era o Leila, ou seja, ele normalmente treinava sub-14, depois ia à sub-16, ele esteve connosco no sub-16, mas eu tenho a ideia de ter sido uma das primeiras vezes que ele deu treinos efetivamente a sub-16. E depois ele inclusivamente foi nosso treinador em sub-18, e aí tenho quase a certeza absoluta que foi a primeira vez que ele estava a treinar a sub-18 e sub-20 inclusivamente, na altura que ainda havia o escalão. E portanto, eles foram os meus 2 principais treinadores durante a formação. Depois portanto, durante a formação, acabei por ter um processo que acho que foi interessante. Jogava bastante tempo, tive exposição a seleções distritais, cheguei a estar em alguns estágios nas seleções nacionais, nunca consegui jogar por Portugal, e acho que essa é se calhar a grande mágoa que eu tenho. Gostava mesmo de ter pedido jogar pela seleção, sobretudo naquela altura de sub-16, que acho que tinha ali algumas hipóteses. Mas o meu grande objetivo sempre foi chegar aos séniores do Queluz. Portanto, isso para mim era o grande objetivo. Ou seja, eu cresci e passei muitas horas da minha vida dentro daquele pavilhão. Naquela altura aquele pavilhão era uma coisa completamente diferente do que é hoje, e tu que lá jogaste lembras-te.
Era um pavilhão que enchia, era um pavilhão que não tinha bancada e punham-se bancadas para mais gente sentar. Sim. Era um pavilhão em que eu lembro-me muito bem de nós, miúdos da formação, combinarmos no treino, naquele fim de semana, quem é que ia mais cedo para guardar os lugares, e nós sentávamos sempre no mesmo sítio, e havia normalmente 2 que iam e reservavam as cadeiras todas, que era a malta da nossa equipa que sentava ali. Tínhamos muita cultura de ir ver o jogo dos séniores, aprendermos com os séniores, vermos os treinos deles. Passávamos muitas horas no pavilhão e acabávamos por ver muitos jogos dos nossos colegas do clube, ou seja, Sim. passávamos aquilo que tu às vezes falas também, não era? Quando ias para o Algés e passavas tardes inteiras, nós ali era um bocadinho Os fins de semana inteiros, era começar a ver um jogo às 11 da manhã e chegavas, às 11 vias da os noite. sub-14, vias os sub-16, na altura Pelo meio jogavas, depois ficavas a ver o jogo a seguir. Ias jantar ou ias almoçar e estavas lá outra vez e o dia a seguir era igual, portanto acabavas por passar ali muito tempo. Portanto tenho essas memórias todas. Acho que tive uma carreira que agora, não sei se diria uma carreira, porque eu acho que não posso falar em carreira no basquete muito interessante, que acabou por culminar com a oportunidade de jogar um ano na Pro Liga no Queluz, na altura já a estudar. Antes disso ainda fizemos uma pré-época juntos, não é que eu fui para o Queluz, tu fizeste a pré-época connosco. Mas ainda era júnior aí, acho que ainda tinha idade júnior. Eu tinha tido uma... não pelas boas razões, uma primeira aproximação à equipa sénior ainda no meu segundo ano de cadete, porque fiz uma ruptura de ligamentos no joelho e, portanto, fiz o tratamento com a equipa que foi campeã nacional. Sim. E, portanto, esse é o primeiro contacto que eu tenho com o Carlos Andrade, com o Armando Costa, com aquela equipa toda. Era entrar lá no balneário, eles todos a serem tratados. Depois do treino entrava lá um miúdo de 16 anos que estava a fazer a recuperação e estava ali com eles. E, portanto, consegui ver de dentro aquilo que eles conseguiram fazer naquele ano. No ano a seguir, e aí depois eu joguei, não houve problema nenhum, no ano a seguir, que era o meu primeiro ano de sub-18, foi quando o Queluz tentava sempre levar alguns jogadores da base de sub-18 a fazer as pré-épocas com os séniores. Na altura eu tinha sido identificado com mais alguns colegas de equipa e fomos fazer a pré-época com o Alberto Babo, e nesse ano foi o ano em que tu estavas lá no Queluz. Acho que é assim que nós nos começámos a conhecer mais. E acabou por ser uma experiência super interessante. Pá, lembro-me bem desse ano. Eras tu, o Dinilson Moreira, o Tiago Pinto, o Tiago que ficou exatamente. Na equipa, Frank the Tank. Exatamente, o Frank depois jogou comigo na Pro Liga. Jogou comigo em Torres também, mais tarde. O grande Frank. O Eurico de vez em quando ia lá também. Sim. Eu lembro que era assim um grupo bastante alargado de gente de diferentes idades. Que acabava por ter aquela oportunidade e nós começámos na prática 2 semanas antes de toda a gente. E foi super importante. E nessa altura lembro-me, tenho aquelas imagens de quando tu estás a fazer um drill qualquer no treino, em que de repente eu olho e tenho o Leroy Watkins à minha frente e estou eu e ele, e o sexto. E tu teres que pôr-te ali em situações desconfortáveis e acabou por ser uma experiência super interessante. Depois acho que no ano a seguir voltei a fazer a pré-época também com os séniores. Depois fui participando também, até que eventualmente se concretizou a situação de chegar à Pro Liga e de fazer parte de uma equipa em que o treinador era o André Martins, e era uma equipa só de portugueses, com o Jorge Afonso, com o Fred, com o Frank, com o Mohamed, portanto, ficámos em terceiro na Pro Liga esse ano, perdemos com o Iliabon que foi campeão e subiu nesse ano também. E foi uma época também muito interessante. Pelo meio, depois disso, na altura já estava completamente mais focado na escola e na universidade e, portanto, 1,80 m, também não ia propriamente a lado nenhum. Surgiu a possibilidade de ir experimentar o Atlético. Curiosamente, era uma equipa contra quem eu jogava e tipicamente os jogos eram bem durinhos e bem verbais e, portanto, havia ali muito trash talk com aquela malta, mas nós, depois do fora de campo, havia sempre uma relação de respeito e houve a oportunidade de ir jogar ali um ano no Atlético e, de facto, também foi um ano muito divertidíssimo. Nós tínhamos uma equipa que jogava no Sub-20 e depois jogava na CNB1. Eu estava nos 2 escalões também, já no Sub-20 como estrangeiro. No Sub-20 conseguimos fazer ali alguns jogos engraçados. Lembro de um jogo com o Barreirense em casa, com o Barreirense super apetrechado de ótimos jogadores, que alguns deles até fazem parte da seleção nacional ou fizeram, e nós conseguimos ganhar com praticamente 6 jogadores o jogo todo e, portanto, isso foi interessante.
Depois volto ao Queluz, mas já estava desligado, ou seja, já estava naquela altura em que tinha percebido que o meu timing estava a acabar, preocupado cada vez mais com a escola, com a minha carreira, com as coisas que eu queria fazer da vida, cada vez menos disponibilidade e menos disponibilidade não só física, mas também mental, e acabo por me afastar do jogo durante muitos anos. Até ao ano passado, pronto, em que tu és um dos responsáveis por ter ido parar também ali ao Atlético e termos vivido tudo o que se viveu ano passado, o próprio Duarte também que mandou a chatear a cabeça com quem tinha jogado no Atlético, como falei atrás, e pronto, e acho que se resume a isso, em princípio não estou a contar voltar a lado nenhum, não é tipo o bacalhau que é todos os anos mais um ano, mas as minhas prioridades desde essa altura começaram a ser outras. Então vamos passar para essa fase então que tu começas a olhar para outras prioridades, a definir outros objetivos. Tu és de projetos, eu lembro-me de um projeto que tiveste há uns anos relacionado com viagens, na altura de falar contigo, tentar perceber o que era, até que chega a este projeto que nos faz estar aqui hoje, que é a Hoopers. O que é que te leva a arriscar? Num país onde o basquete é claramente um desporto de nicho, somos poucos, tendo em conta a nossa população, somos poucos a gostar e a amar este jogo. O que é que te leva a querer arriscar num projeto relacionado com basquete? Sim. Além da paixão pelo jogo, obviamente. Sim, eu acho que chegar aqui é uma consequência de várias situações e de várias coisas que eu fui vivendo também na minha vida, sobretudo profissional, e portanto, eu estudei gestão e portanto, acho que desde cedo sempre tive a ideia de um dia poder construir os meus negócios e de eventualmente ter as minhas empresas. Trabalhei durante alguns anos também nas áreas de consultoria, viajei muito, trabalhei em muitos países. Lembro-me disto numa perspectiva pessoal, de sempre que viajava ou sempre que estava num país, às vezes a fazer um projeto, de sentir que não tinha basquete, ou que às vezes queria só mandar uma bola, não sabia onde é que eram os sítios, não sabia quem é que jogava lá, se era gente nova, se eram velhos, se tinham nível, se não tinha, se eu podia jogar. Depois também vivi e trabalhei no Brasil e passei por isso durante um período longo também, portanto acho que isso é um aspecto que é importante. Depois há outro aspecto que é importante, que é, eu tenho já alguns contactos, ou até chegarmos à data de hoje, com experiências relacionadas com o empreendedorismo, a primeira dos quais na universidade, em que sou um dos fundadores de uma junior empresa cujo objetivo era criar uma plataforma de desenvolvimento para estudantes universitários se aproximarem do mercado de trabalho. Portanto, ou seja, eu estudava gestão, e uma das coisas que na altura para mim me fazia um bocado de confusão era tentar perceber como é que aquilo que eu estava a aprender colava no mundo real do trabalho. E felizmente havia mais gente a pensar da mesma forma, e decidimos começar a montar uma junior empresa que tinha como objetivo criar momentos para que os alunos da universidade pudessem contactar com empresas, fazerem projetos com empresas, aproximarem-se do mercado de trabalho, desenvolverem as suas competências profissionais, pessoais. Isto foi já para aí em 2010, e hoje em dia essa junior empresa é a maior junior empresa do país. Já lá passaram mais de 300 ou 400 pessoas, todas com um ADN que nós criámos há muitos anos atrás, e que hoje em dia as pessoas se identificam muito na forma de pensar, na forma de estruturar problemas e por aí fora. Pronto, isso acabou também por ser um aspecto importante. E depois quando estive no Brasil, também tive outras experiências relacionadas com o empreendedorismo, e acho que uma das coisas que eu percebi foi que eu acho que era relativamente bom na minha carreira profissional, mas eu acho que também não era muito feliz. E percebi que aquilo que me tinha feito feliz tinha sido a minha experiência a tentar criar negócios e a tentar lançar negócios. E depois há um terceiro fator, que é todas as horas que tu acabaste na tua vida por passar dentro de um pavilhão e viver dentro de um pavilhão. Pondo isto tudo num caldeirão, começou a fazer sentido a partir de determinado momento, olhando para o jogo e tendo também de perto o meu irmão, que estava numa fase do processo de formação dele em que tentou uma abordagem nos Estados Unidos, onde a história dele nos Estados Unidos teve vários altos, vários baixos, depois andou no Canadá, esteve em Espanha, todo aquele contacto com aquela realidade e também a minha forma de olhar para os problemas, comecei a perceber que haviam ou existiam oportunidades que podiam ser tratadas, e que o jogo, que é o nosso jogo, que é tão especial, tem aqui em Espanha, ainda se quiseres nos Estados Unidos, mas numa intensidade diferente, no Brasil,
problemas que são relativamente transversais e que podem ser trabalhados e resolvidos. E qualquer empreendedor, aquilo que é obcecado por fazer ele é obcecado por um problema, ele é obcecado por a resolução de um problema ou de uma equação de eventual resolução impossível. Mas é um tipo que é louco, ou seja, que se move por coisas que tipicamente nem toda a gente se move e que arrisca em coisas que ninguém quer arriscar e que sente-se confortável no desconforto. E isto é difícil de explicar quando tu se calhar não tens esse tipo de ADN. Ou seja, eu acho que ser empreendedor, e às vezes as pessoas convidam-me para ir a alguns sítios e para falar e para passar a minha experiência. Há muito aquela pergunta, então, mas os empreendedores podem ser criados ou são feitos? Eu acho que nasce um bocado contigo. Tu tens que ter... como um bom comercial. Para mim, a cena das vendas é ou tens ou não tens. Tipo, forçares alguém que não tem jeito para vender a tentar vender alguma coisa não vai dar. É uma péssima ideia para toda a gente, para quem está a tentar vender e para quem está a tentar comprar. Certo. E eu acho que isso foi também um bocadinho aquilo que me trouxe aqui. Portanto, ou seja, há por um lado, obviamente, uma paixão relacionada com o jogo, há por outro lado, digamos assim, um mindset, uma atitude, uma forma de estar que é diferente, e depois, por outro lado, há a vontade de mudar um jogo. E a questão, a forma como eu gosto de pensar na Hoopers é, no final do dia, eu não sei se isto realmente algum dia vai ou não vai ser uma coisa bem sucedida, mas para mim isto tem que ser a melhor coisa do mundo. Temos que ser a melhor plataforma de comunidade de basquete do mundo. Se eu vou conseguir ou não, ou se nós vamos conseguir ou não, eu não sei, mas que eu vou tentar, eu vou tentar. E se eu não conseguir, eu vou empreender e vou fazer outra coisa qualquer, porque isso de facto é aquilo que profissionalmente me move. E é a minha forma de estar. Portanto, a Hoopers acaba por começar um bocadinho com esta combinação toda de fatores que acabou por me trazer aqui e por nos trazer aqui, porque isto não é um projeto único, é um projeto que tem várias pessoas que podem não estar diretamente relacionadas com o projeto, mas que são parte integrante da história que nós estamos aqui a construir, e é sobretudo um projeto que eu acho que nós temos feito, e é essa parte bastante bem, que as pessoas se identifiquem e sentem que pertencem. Nós temos muito cuidado na forma como falamos com as pessoas, como procuramos ajudar, como nos posicionamos, como tentamos falar de outros projetos. Isso para nós acaba por ser também um bocadinho a nossa definição. E portanto estamos a construir uma coisa que eu acho que pode vir a ser especial. Quando o projeto começou a ser desenhado, todas as frentes onde o Hoopers está agora estavam pensadas, ou as coisas também vão surgindo, lá está, as oportunidades vão aparecendo e a Hoopers vai entrando em várias frentes. Por exemplo, há produtos da Hoopers, há campos, há o podcast, há uma Summer League que vem agora, há os campos de rua, ou seja, há tanta coisa. Isso estava tudo no desenho inicial? Não. Ou seja, vai surgindo porque tu, à medida que identificas o problema, tu começas a compreender melhor o problema e começas a perceber a segunda, a terceira e a quarta derivada que aquele problema tem, que te leva muitas vezes a oportunidades que às vezes estão mesmo à tua frente. Repara na história deste podcast, que já falámos dele, já se falou dele algumas vezes. Na altura, para nós, era muito importante termos um conteúdo que, no fundo, posicionasse não só o projeto, mas permitisse que pessoas do basquete encontrassem uma plataforma de comunicação, de falarem de um para muitos, que não havia na altura. E vamos nos recuar há 3 anos atrás, ainda de pandemia, não tinhas muitos podcasts. Foi 2019. Foi 2019. Tu não tinhas muitos podcasts a falar de basquete, e hoje felizmente basquete português, principalmente. Tinhas alguns a falar de NBA, mas de basquete português tinhas poucos. E hoje em dia felizmente tens muitos podcasts, tens muita gente a falar de basquete. E portanto as coisas acabam por surgir às vezes de uma forma orgânica, não é? Nós fomos tomar uma cerveja, falámos os dois, não foram uma, foram algumas. E acaba-se por criar aquela situação feliz que é: tu queres criar um projeto, nós queremos criar um projeto, e a nossa forma de olhar para isto e a minha forma de estar e de gerir é: eu prefiro fazer com outros e colaborar do que tentar fazer sozinho e falhar. E acho que estamos aqui hoje e percebemos que funciona, que esta mesa toda que aqui está valida aquelas cervejas todas que bebemos naquele dia. Sim, esta mesa vai ser leiloada no fim disto tudo, não sei quando é que vai ser. Não sei se já discutimos isso, mas
Eu tenho planos para ela lá no escritório. É? Sim, Okay. mas Não, mas podemos leiloá-la e, sei lá, pagar um jantarinho aí à grande. Não, Pronto. isso não. Pá, Fundar um clube, fazer assim. Não sei, queres fundar um clube? Pá, não sei. Fazemos ao contrário. A verdade é que estão aqui alguns dos melhores nomes da história do basquete português. Sim. E não só, por acaso é uma coisa que muitas vezes nós não trazemos só jogadores, não trazemos só referências, trazemos pessoas. Yeah. E acho que isso é se calhar aqui um ponto que eu acho importante e no trabalho da Hoopers acho que é essencial, que é a questão da comunidade, de estar ligado às pessoas que gostam do jogo, não ser só, lá está, falar de atletas ou treinadores, não, há mais gente, há pais, como já trouxemos aqui, Sim. que se não forem os pais, se calhar a formação não anda, porque precisamos dos pais todos os fins de semana para andar com os filhos, e durante a semana, para os treinos, para os jogos, ou seja, há muito mais gente, os podcasts, a malta dos outros podcasts que Sim. trouxemos aqui também. Músicos também. Músicos, uns que jogaram basquete, outros que tentaram, como o Kamala, mas de facto há aí, acho que é um bocado isso, é malta, isto é para a malta que gosta de basquete. É para a comunidade. Yeah. E acho que o desafio é tu perceberes que uma comunidade de qualquer coisa não se esgota nas pessoas que a praticam. Esgota-se, é aquilo que não, ou seja, há toda uma envolvente, ou seja, aos pais, aos treinadores, aos fisioterapeutas, ao professor da escola, há muita gente. E no final do dia, desde que tu tenhas um ou dois ou três interesses, e felizmente na Hoopers eu acho que nós não tocamos só no basquete, nós tocamos também em temas de arte urbana, tocamos em temas também de Sim, que acaba por tocar, por exemplo, a questão é uma identidade. É isso, e a questão da reabilitação dos campos, por exemplo, acaba por ter influência direta na comunidade e aí nem é só a malta do basquete. Eu tenho imensos amigos, por exemplo, aquele campo na Doca do Espanhol. Há muita malta que vai para ali com os filhos, andar de bicicleta ou correr ou não sei o quê, que me ligam, está um campo incrível, ou seja, ali na Doca do Espanhol, conheces? Conheço. Ou seja, o impacto até a nível estético, a nível de melhoria do espaço da comunidade no geral, ou seja, não é só para o basquete, acaba por ter um impacto direto em muito mais gente do que propriamente a malta do basquete, e isso, que acaba por ser positivo também para a modalidade, traz mais gente para o basquete, põe mais gente a falar de basquete também. Sim. Não é? Eu acho que não é com pretenciosismos que digo isto, mas eu acho que se calhar se eu quiser olhar para trás e dizer qual é que foi o principal mérito que nós tivemos no projeto, eu acho que foi tornar o basquete um assunto. Acho que não havia muito assunto. O assunto era, falávamos dos jogos, dos clubes, mas não se falava tanto de basquete, ou não se falava tanto das histórias, ou não se... e sobretudo temos, acho eu, tentado criar uma plataforma para que as pessoas venham cá, partilhem, sejam os convidados que aqui se sentam, os projetos que falamos, os artigos que escrevemos, e gostaríamos muitas vezes de fazer muito mais coisas, mas ainda somos uma startup e temos recursos limitados, mas estamos a construir o nosso caminho e, portanto, lá à frente eu sei onde é que está, onde é que eu quero chegar, mas não chego lá amanhã, chego com trabalho e com tempo e com dedicação, com pessoas e com sorte também. E diz-me uma coisa, e falando então, vamos falar dos campos. Sim. Já tocámos aqui nesse assunto e no impacto que eles acabam por ter. Há este projeto, há um projeto também da Federação, que é o Basket Art, acho que o nome é esse, que também toca nesta área, na reabilitação de campos de basquete. Achas que em algum momento, e isto estando num desporto de equipa, e como já falámos aqui tantas vezes em estar a trabalhar e estar a trazer coisas novas para a comunidade, achas que em algum momento estes projetos chocam, por exemplo, ou achas que estes projetos deviam complementar-se, na verdade? Porque isto, estamos todos a querer ir no mesmo sentido, não é? Ou seja, é bom para o basquete e ponto, e o interesse é esse. Achas que há esse... Não achas que podia haver esse equilíbrio? Sim, ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que tanto o nosso projeto de requalificação e de renovação de campos como o projeto desenvolvido pela Federação, na prática eles contribuem para a mesma coisa, que é isso que tu estás a dizer. Ou seja, no final do dia o grande objetivo é pôr pessoas na rua com uma bola de basquete na mão, a atirar uma bola ao cesto, juntar amigos e trazer pessoas que sejam eles jogadores, ex-jogadores, malta que gosta, malta que está a tentar descobrir se gosta. Eu acho que é esse o grande objetivo.
eu sinceramente acho que os projetos são complementares. Acho que o projeto do Basket Art é um projeto que está bem desenhado, acho que é um projeto que está bem pensado. Eu conheço o projeto praticamente desde o início, porque também foi nessa altura que nós começámos e, portanto, desde essa altura que acho que também temos procurado construir algumas pontes. Infelizmente ainda não foi possível fazermos nenhuma colaboração concreta, mas acho que os projetos são definitivamente complementares, porque eles têm lógicas de abordagem diferentes. Em primeiro lugar, há um projeto desenhado por uma federação que tem, obviamente, muito acesso a autarquias também, a associações, a clubes, e que acaba por ser também uma ótima forma de posicionar o basquete, e às vezes só colocar um cesto numa determinada região, isso já muda completamente a vida de um determinado espaço. No nosso caso, nós também o podemos fazer, mas as nossas intervenções acabam também por conferir digamos, um elemento adicional de criatividade, de ousadia, de reconhecimento, de identificação do próprio território, de identificação artística também àquele território. E os projetos são complementares porque são diferentes, ou seja, eles não são exatamente iguais, ou seja, tu tens um projeto que na prática se articula com municípios com o objetivo de oferecer uma tabela, um conjunto de materiais, equipamentos, bolas, mas que depois passa para o município a responsabilidade da execução artística. E depois tu tens um projeto como o nosso, que é um projeto integrado, ou seja, que cobre todas essas dinâmicas, que não é só a questão dos equipamentos desportivos, mas é a questão também toda da intervenção artística. E, portanto, há obviamente sinergias que eu espero um dia que nós possamos capitalizar, e eu acho que é ótimo que esse projeto exista, acho que é ótimo que o nosso projeto exista, e acho que é ótimo que outros projetos existam também, porque no final do dia, para quem está a construir uma comunidade de basquete, o grande objetivo é que haja mais pessoas a falar de basquete, que haja mais pessoas a consumir basquete, que haja mais pessoas a comprar produtos, a discutir, a participar, a estarem envolvidos, e isso é a forma como eu vejo as coisas. E Portugal, como tu estavas a dizer, e bem, é um território pequeno, ou seja, nós somos tão poucos que se não andarmos todos na mesma página, dificilmente vamos crescer, não é? Nós somos um país que tem, a nível de praticantes federados, sensivelmente 25 mil praticantes federados, que têm vindo a ser reduzidos de ano para ano. Além disso, ou seja, nós temos um mercado pequeno, ou seja, eu que trabalhei em várias indústrias, consigo perceber isso muito bem, ou seja, qualquer indústria em Portugal é uma indústria pequena, porque nós somos uma massa humana de 10 milhões de pessoas, em que nem todos esses 10 milhões são consumidores da mesma coisa. Portanto, tu quando começas a fatiar um mercado, começas a chegar a níveis de densidade de mercados que são completamente diferentes. E por isso é que quando tu constróis uma startup, e voltando à tua pergunta inicial, e tens essa ousadia ou esse descaramento de construir uma startup de basquete a partir de um país que é um país relativamente pequeno, tu não pensas em Portugal, tu pensas global. E, portanto, eu penso que o nosso caminho rapidamente é sair daqui para fora, é voar daqui para fora e conquistar o mundo. Se vamos conseguir ou não, não sei. Mas que eu vou tentar, vou. E que vamos tentar, vamos. Mas é claramente esse o posicionamento que nós temos que ter. E para tu conseguires ter esse tipo Deixa-me só dizer que se o podcast rodar... Estás interessado? Fora, não, mas aí os direitos aumentam. Está bem. Pronto, a gente depois fala disso com mais calma. E o João está ali atrás da câmara a rir-se porque... Não, o João de nós os dois é o que viaja mais. Porque os direitos de imagem também, isto João, aumenta tudo. O João de nós os dois é o que viaja mais. Mas pronto, vê lá para onde é que lanças. Vê lá para onde é que lanças, que isto depois não vai ficar barato. Sim. Mas pronto, como eu estava a dizer, ou seja, a questão de expandir daqui para fora e a questão de cá em Portugal perceber com que tipo de entidades é que tu consegues colaborar e no fundo criar e potenciar sinergias, porque foi isso que nós fizemos. O nosso projeto de campus é um projeto que bebe sinergias de várias entidades, dos nossos parceiros, e que são tão ou mais fundamentais que nós para fazer este projeto acontecer, tal como o nosso projeto mais, vamos dizer, de comunidade e de envolver a malta também tem sinergias com outros projetos. Temos aqui na mesa vários projetos que são do basquete, de gente do basquete que já cá passou, e cujo objetivo é também dar a conhecer os projetos deles. Acho que nós temos que ter esse dever também e não olhar sempre com aquela coisa de está a fazer, é concorrente, não há concorrência. Nós somos demasiado pequenos. Eu gostaria não trazermos cá a malta de outros podcasts com a cena da concorrência, não? Bora lá, tipo, que seja mais gente a falar de basquete. Seja mais gente a falar de basquete. É assim, os nossos concorrentes, até pode haver concorrentes em Portugal, mas eu estou preocupado com os concorrentes que estão nos Estados Unidos, porque a minha ambição é essa, não é aqui. Uma das coisas que, e também aproveitando
os campos, se bem que, apesar de ser no verão, não vai ser passado em campos de rua, vai ser em pavilhão. Uma das coisas que anunciaram recentemente e que vai começar em breve é a Summer League. Sim. Eu sei que era um projeto que já era para ter sido implementado antes, com a pandemia não deu, mas finalmente vai acontecer essa Summer League. Deixa-me já dizer também que a nossa equipa tem que ser reforçada rapidamente, senão com a média de idades da nossa equipa não vamos aguentar o ritmo, mas isso é outra conversa, depois falamos disso em off. Mas fala-me desta Summer League. Sim, eu acho que é fácil de explicar, e como há pouco tinhas mencionado, as coisas são evolutivas, ou seja, nós de manhã ou à noite nós não estamos sempre a olhar para a mesma coisa, estamos a ver o que está a acontecer, estamos a tentar estudar movimentos que acontecem noutros países, estamos a tentar perceber como é que o próprio projeto pode crescer e se tem condições ou não para crescer e dar determinados saltos em determinadas alturas. E o salto da Summer League é um salto que nós já tínhamos identificado há algum tempo, que preenche um vazio competitivo, que por acaso tem sido bastante longo, pelas questões todas do Covid, e que no final do dia o que quer criar é uma liga de verão que seja uma referência para a comunidade do basquete, onde quem joga profissionalmente pode ir lá jogar, quem joga federado pode ir lá jogar, quem já não joga federado pode ir lá jogar, quem joga na rua pode ir lá jogar, quem não joga e quer participar pode ir lá jogar. Ou seja, o objetivo é verdadeiramente criar um evento de comunidade e depois percebermos da primeira edição o que é a segunda edição e se ela continua a ser dentro do pavilhão ou se já é na rua, o que é. Mas o grande objetivo é de facto resolver um problema. Ou seja, voltando aqui à analogia com uma startup, o que nós estamos a tentar resolver com a Summer League é um problema que existe, que é a ausência de competição durante o verão. Os pavilhões estão fechados, as pessoas não têm competição, e, portanto, nós estamos a tentar mudar isso. E por isso é que pensámos em lançar uma liga de verão com o objetivo de juntar malta, ter a malta a competir e criar aqui um momento que seja distinto. Obviamente isso serve a vários propósitos. Serve um propósito do ponto de vista de marca, de nós nos posicionarmos, serve um propósito de nós próprios tentarmos, no fundo, criar uma âncora num determinado momento do ano em que as pessoas, em anos seguintes, já sabem, olha, em julho eu tenho a Summer League da Hoopers e nós temos que fazer equipa e temos que participar e tornar isto algo que é desejável pelas pessoas e para isso temos que fazer um bom trabalho este ano e acho que vamos fazê-lo, mas visa essencialmente resolver esse problema e esse problema não fomos nós que o inventámos. Tal como muitas das coisas que nós fazemos não somos nós que as inventamos, são as pessoas das comunidades que nos dizem. Nós passamos muito tempo em contacto direto com as pessoas, seja pelos canais que nos escrevem, redes sociais, os e-mails que nos mandam, conversas mais informais, amigos de amigos que nos dizem qualquer coisa e a mensagem chega sempre cá. Muitas das vezes os produtos que nós fazemos, sejam eles físicos ou digitais ou conteúdos, não são ideias nossas, são ideias das pessoas da comunidade. Porque se isto é uma plataforma de comunidade, além de darmos espaço a esses projetos, é também dar voz a essas ideias. E a Summer League é, tu de repente começas a falar com um conjunto de malta que joga federado ou na liga e a malta, agora, o próximo jogo é em outubro. E tu, assim, o que é que tu fazes? Sim, são muitos meses. O que é que tu fazes de maio a outubro? Ou se correr bem de junho a setembro ou o que seja? É muito tempo. Para alguém que faz disto vida profissional, sim. É muito tempo. E, portanto, é isso que nós estamos a tentar mudar de alguma forma. E tu vais-me dizer assim, está bem, mas há outras Summer Leagues, claro. Nós temos temos inspiração de Summer Leagues, tipo a Drew League, que tu tens na Califórnia e que tu vens ter jogadores da NBA que de vez em quando vão lá fazer um jogo. Aquilo é o nosso role model. Como é também, por exemplo, se calhar o Quai 54 em Paris, em que tu tens a malta toda a jogar na rua num dos melhores spots em frente à Torre Eiffel. Se conseguimos fazer um Quai 54 em Lisboa, não sei, mas se calhar para onde vamos tentar. E é um bocadinho esse o nosso... Há muitos anos já se fez na Praça do Comércio. Eu joguei. No Mosteiro, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. Se quiseres depois eu dou-te o contacto da pessoa que organizava isso. Sim. Eu conheço, tenho ideia de conhecer bem. Ainda tenho lá as t-shirts todas disto tudo. Se quiseres depois eu dou-te o contacto dessa pessoa. Pronto, mas eu acho que lá está. E ainda bem que tocas nisso, que eu acho que o ponto principal mas não fazemos ou não sabemos. Já fizemos. Já fizemos lá atrás. Agora, o que eu acho que tem havido temos-nos acomodado aqui muito às coisas e, portanto, nós não podemos fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Claro. Temos que fazer as coisas de forma diferente e, às vezes, perceber que nessas coisas que estamos a fazer de forma diferente vamos fazer erros, vamos fazer coisas que não correm bem, vamos fazer coisas que, se calhar, sabemos fazer bem, mas já são um grande desfoque da energia que nós temos capacidade de fazer ou daquilo que deve ser o nosso
core business, mas não significa que não devemos tentar. E uma startup vive muito deste processo de experimentação, tentativa, erro, incorporação de feedback, melhorias contínuas, e certamente para o ano, se tivermos Summer League, ela vai ser muito melhor do que este ano, mas este ano queremos que ela seja muito boa mesma também. Há coisas preparadas assim especiais para a Summer League? Queres abrir aqui um bocadinho o jogo? Eu já vi, por exemplo, nas redes sociais algumas das coisas que falaram, árbitros oficiais, estatísticas, live stream. Fala-me um pouco de tudo isso. Sim, pronto, nós complicámos de propósito a nossa vida para ser um evento em que vamos tentar testar algumas das coisas que estamos a trabalhar, alguma da tecnologia que estamos a desenvolver e mais algumas coisas. Em primeiro lugar, o evento é o Hoopers Summer League, mas vai ter um conjunto enorme de parceiros que vão estar a associar, que estão associados ao evento e que vão participar no evento. Portanto, vamos chamar a malta que tipicamente já trabalha connosco em várias áreas para fazer parte. Mais uma vez, nós também só cá estamos por causa deles, e vamos chamar entidades novas. Quisemos fazer o evento dentro de um pavilhão este ano por uma razão simples: é um ambiente que é mais controlável. A rua traz-nos variáveis que nós não conhecemos muitas vezes. Fizemos uma experiência no outro dia em Alcântara e houve ali várias coisas que, para quem estava de fora a ver do evento, se calhar não se apercebeu que não estavam a resultar. Nós que estávamos na organização do evento percebemos que houve coisas que não resultaram. E do ponto de vista de quem joga, se é para ser uma Summer League a sério, eu acho muito mais interessante jogar dentro de um pavilhão do que jogar na rua. Há esse feedback também, que é esse feedback que é importante. Vamos jogar, se é para ser uma cena, se é uma liga a sério, bora jogar a sério. Acho que é um bocado por aí. Há esse feedback também da malta querer jogar no pavilhão. Há jogadores que jogam nas equipas da liga que vão participar e que têm preocupações normais com lesões e, portanto, a rua, em princípio, é um espaço que coloca muito mais... Digo já que não são só os jogadores da Liga que têm preocupações com lesões. São os ex-jogadores da Liga. E é o que mais me preocupa são as lesões. Estou mesmo a ver que vão ser 5 minutos de Summer League. Mas pronto. Não pode ser... 5 minutos dá para lançar para aí 20 vezes também, não? Sim, na nossa equipa depende que a bola tem que ser dividida por muita gente. Depende de quem joga à base. Certo. Certo. Mas pronto, ou seja, vamos experimentar muita coisa. Portanto, nós também tentámos fazer uma coisa que fosse profissional. Nós tentamos sempre, naquilo que fazemos, conferir um nível de exigência e somos muito exigentes com o trabalho que fazemos. E eu tento cultivar muito isso também na nossa equipa, que é, nós naturalmente vamos ter que ser sempre os maiores críticos de nós próprios e achar sempre que aquilo que fizemos nunca é suficiente, porque só assim é que nós quebramos as barreiras e partimos os estigmas e aquilo que está cristalizado. E por isso pensámos, ok, não pode ser só no pavilhão. Tem que ter outras coisas, tem que ter estatística, tem que ter streaming, tem que ter malta a comentar os jogos, tem que ter tecnologia de vídeo que nós vamos querer testar, tem que ter equipamentos bonitos. No final do dia tem que ter ali várias coisas que façam as pessoas passar por ali, e não é só passar por ali, fazer o jogo e ir para casa, o teu jogo do dia, é passar por ali, ficas a ver a malta a jogar a seguir, bebes uma cerveja com os teus amigos, ficas por ali e voltas a criar este convívio, que eu acho que também nós todos, depois deste tempo de pandemia, também estamos todos a precisar um bocado. E portanto é um bocadinho essa a ideia. Portanto, assim, a nível de novidades, a competição vai ser disputada em 3 pavilhões, vai ter quadro masculino e quadro feminino. Nós já estamos a receber inscrições nas 2 componentes, portanto, já agora, se estiverem a ouvir, não percam muito tempo com as inscrições, porque era importante fecharmos as inscrições e elas também acho que vão desaparecer rapidamente. Portanto, nós vamos ter equipamentos para as equipas, portanto, na prática o valor da inscrição serve única e exclusivamente para cobrir o equipamento. São equipamentos desenhados por nós, em colaboração com a Playground, que é a marca que trabalha connosco, que também, by the way, projeto de basquete feito com gente do basquete, malta. Pedro Lourenço, campeão mundial de 3 contra 3. Lá está, é dar espaço a projetos que já cá estão há muito tempo e também fazer com que estes projetos acabem por crescer. Portanto, são equipamentos desenhados por nós, produzidos também com a Playground, uma abordagem diferente. O ano passado, ano em que íamos fazer a edição da Liga, tínhamos uma abordagem de equipamentos reversíveis. Este ano decidimos dar uma cor a cada equipa, portanto ninguém repete cores, tem toda a gente cores diferentes, números diferentes. Portanto, isso é uma coisa. E depois, depois vamos aos fins de semana tentar concentrar a competição num pavilhão, ou seja, quase aquela ideia do convívio, não é? Tu jogas uns a seguir aos outros e se quiseres passar o dia no pavilhão podes passar, se não quiseres jogas e vais à tua vida, e depois pensar num momento de final em que não são só as finais da competição, mas há um jogo All-Star, há concursos,
e há prémios para a malta. Portanto, isto é um bocadinho aquilo que estamos a preparar e que vamos começar a anunciar agora nos próximos dias, e também os nomes dos parceiros, os equipamentos, todas essas coisas que temos vindo a produzir. Apelamos à malta que também venha, que se divirta e que venha com o espírito certo para estar aqui, ou seja, isto não é a competição de vida ou de morte, nós não estamos a jogar para entrar na NBA, a malta tem que vir com o espírito certo para estar ali, ter também alguma tolerância a falhas que possamos ter, mas no fundo também ajudar-nos a fazer isto para que isto possa cá estar durante muitos anos. Acho que tem havido já várias tentativas de criar verdadeiras Summers League que fossem profissionais. Nós vamos tentar mais uma vez, vamos ver se nos saímos bem, se conseguimos, é um bocadinho esse o objetivo. Campos, podcast, produtos, Summer League, cerveja, há uma cerveja também pelo caminho, uma parceria com a Musa. Sim, Musa. com a Musa. O futuro, o que é o futuro da Hoopers? Bom, o futuro da Hoopers é claramente um futuro voltado para a tecnologia, ou seja, o que nós temos ou queremos também sedimentar é, no final do dia, uma plataforma só escala se for tecnológica, porque a tecnologia é a única coisa que permite que as plataformas escalem mais rápido, e portanto nós estamos a começar a desenvolver alguma tecnologia que vai não só permitir que a plataforma escale, mas que sobretudo a tecnologia seja um enabler para resolver problemas da comunidade, alguns dos quais já falámos. Queres encontrar um campo, queres descobrir quem é que está a jogar nesse campo, queres te juntar a malta e eventualmente percebes que estão alguns dos teus amigos a jogar naquele campo, queres ter uns sítios só para consumir basquete, onde está o teu conteúdo favorito. Queres ter um sítio onde podes criar os teus vídeos e no fundo teres ali mecanismos de publicitar os teus vídeos e estares num feed onde só se fala de basquete e muitas outras coisas. Portanto, há claramente esse caminho e há um caminho de expansão, ou seja, nós claramente estamos voltados para fora, ou seja, esse é um dos grandes objetivos agora, é começar a olhar para fora de Portugal, ou seja, deixar de olhar para o que estamos só aqui a fazer, mas começar a perceber daquilo que estamos aqui a fazer, o que é que nós conseguimos exportar e levar para fora, e ter a ambição de sermos a maior plataforma global de comunidade de basquete do mundo inteiro. E que um dia alguém na Austrália quer ler sobre basquete e vai abrir a app da Hoopers, ou alguém que está nos Estados Unidos não vai abrir o Bleacher Report e não vai abrir o Overtime e vai entrar na nossa app porque há qualquer coisa que gostou e que quer consumir. E fazê-lo de uma forma agregada, porque a comunidade, como é feita de pessoas diferentes, também só se serve com produtos diferentes e com estímulos diferentes. E é isso que nós temos procurado criar, e daí estarmos a diversificar tanto as nossas áreas de atuação. Se vai ser possível continuar a diversificar, temos que perceber. Também em determinado momento vamos perceber que há coisas que se calhar estamos a fazer e é que até fazemos bem, que não faz sentido fazer porque elas não são escaláveis, mas eu acho que ainda estamos numa fase ainda muito de descoberta e de perceber o que é que vai e não vai funcionar. Mas esses são claramente os desígnios do futuro. Nós vamos ter que recrutar mais gente para a tecnologia, temos uma equipa que tem vindo a crescer aos poucos, pessoas que vão entrando no projeto e peças que se vão somando e vão trazendo as suas vivências, e nem toda a gente está no projeto gosta necessariamente de basquete ou jogou necessariamente basquete. Temos algumas pessoas que o fizeram ou fazem, mas também temos pessoas que não têm nada a ver com nada, e isso acaba por ser o mais interessante. Eu às vezes digo um bocado isto, meio a brincar, meio a sério, é uma equipa às vezes um bocado de mutantes. Toda a gente faz um bocadinho de tudo e toda a gente traz um background muito diferente. Eu acho que assim também é o que vale a pena, é entrar num escritório e ver malta que vive e olha para as coisas de forma diferente, porque às vezes estamos a ver, nós que somos do meio do basquete, estamos a ver a coisa de uma forma muito biased, muito formatada, muito formatada, porque já vimos aquilo durante muitos anos, e às vezes são os olhos de quem nunca viu isto muitas vezes que diz, e se fosse isto? E tipicamente é daí que às vezes já surgem as melhores ideias. Portanto, acho que vai ser muito por aí o nosso caminho, portanto, tecnologia e expansão internacional, e isso já estamos a trabalhar. André, estamos aqui a caminhar para o fim já sabes o que é que vem agora, as 3 perguntas para acabar. De tudo o que tu viste aqui em Portugal, tens que me dar o teu top 5 de jogadores. Eu, quando tu fazes esta pergunta... Ficas sempre a pensar. Não, além de ficar sempre a pensar, eu acho que já construí vários top 5 na minha cabeça. Mas qual é que é o teu? Tu já disseste? Acho que não, por acaso. Então, queres dizer aí? Porque eu acho que há muito essa... Já agora, pronto, já nos foi perguntado pela malta da comunidade, e muitas vezes a malta quer saber, era giro entrevistar o Barroca. Obviamente não vamos fazer isso agora, mas por exemplo, qual é o teu top 5 de jogadores que passaram por Portugal? Quem é que tu punhas? Punha
punha 2 bases, o Rasul Salahuddin, Sim. que jogou na PT, jogou na Oliveirense, mas aquele primeiro ano da PT dele foi uma cena inacreditável, foi o jogador mais espetacular que eu vi a jogar. Eu tinha 12 anos, e era tipo o sortudo de ser o filho do treinador dessa equipa, que andava com a equipa para todo o lado. Eu lembro-me de vê-lo a jogar também. Que era essa equipa, era o Rasul, o Wayne Engelstad, era uma equipa incrível, John Fedor, Laverne Evans e depois os putos, que eram o João Santos, o Carlos Andrade, todos com 17 anos, mas o Rasul, claramente. Depois ao lado do Rasul, o outro base que eu punha era o Chico, Francisco Rodrigues, meu colega no Queluz, o gajo que eu vi que mais facilmente controlava tipo, o jogo. Controlava no sentido de ele controlava a tua equipa, controlava a equipa adversária, porque o gajo entrava na cabeça de toda a gente. Controlava os árbitros. Controlava os árbitros, controlava a bancada. O gajo controlava tudo o que se passava ali. Uma das cenas mais impressionantes que eu vi do Chico foi no nosso primeiro jogo oficial, quando joguei no Queluz, que foi na Supertaça, que ganhámos contra o Alvarense. O Alvarense tinha uma equipa do caraças e tinha o Eshim Evans numa forma incrível. E o Chico disse que ia defender o Eshim. O Chico pesa muito menos do que o Eshim, é mais baixo que o Eshim. E o Eshim, na terceira ou na quarta bola do jogo, já maluco com o Chico andar ali a apertar com ele, deu-lhe uma cotovelada, partiu-lhe o nariz. E o Chico com o nariz todo desfeito, continua a defender o Eshim. Uma cena incrível, meu. E ganhámos a Supertaça, foi inacreditável. Lembro-me desse jogo. Isso foi onde? Foi no Barreiro? Foi no Barreiro. Sim, sim. Punha esses 2 bases. Depois... depois isto ia ser um 5 baixo, tenho que pôr o Carlos Lisboa, como é óbvio, porque ainda vi o Lisboa jogar muitas vezes, tinha que pôr ali o Lisboa na posição 3. Aqui na posição de base já me faltava pôr o Pedro Miguel, que para mim foi tipo, quando estava a crescer era a minha grande referência na posição base, embora depois em termos de estilo de jogo éramos muito diferentes, ou seja, aquilo que eu acabei por fazer era diferente do estilo do Pedro, mas o Pedro Miguel foi uma grande referência, foi mais uma pessoa que tivemos a sorte de ter aqui no nosso podcast logo na primeira temporada. Foi dos primeiros convidados, foi para o terceiro ou quarto convidado. Sim. Ainda te lembras como é que gravámos os podcasts ao início? Na Startup Lisboa, lá onde havia espaço. Mas pronto, o Pedro Miguel aqui eu acho que ia ter que pôr acho que ia saltar do banco. Porque o Chico... Podia jogar com 4 bases. Não, porque o Chico acabou por ter uma grande influência naquilo que foi depois... sei lá, o meu crescimento, eu aprendi mesmo muito naquele ano com o Chico, ou seja, teve uma influência direta muito grande. E o Rasul, pronto, era o Rasul. Por isso, Rasul, Chico, Lisboa. Depois vou ter que... Isto também por relação pessoal, o Carlos Andrade entra ali na posição 4, por relação pessoal e não só um jogador do caraças. O Carlos Andrade ali na posição 4, nunca tive o prazer de ser colega de equipa, fomos só adversários, mas somos muito amigos acima de tudo. E na posição 5, Leroy Watkins. Isso aí, o Leroy era uma cena inacreditável. Por isso acho que, e deixo de fora Sérgio Ramos, João Santos, tantos e tantos, Marçal, tantos e tantos que podiam estar aí, mas pronto, acho que era Rasul, Chico, Lisboa na posição 3, isto a defender depois ia dar porcaria. O Chico tinha que defender por eles todos. O Chico tinha que defender por eles todos. Pronto, depois o Carlos e o Lee, acho que era isso. Pronto, então eu, da tua lista, o meu 5 é obviamente muito influenciado pelo Queluz, claro. Eu punha 2 Caetães, punha o Carlos e punha o Leroy. Miguel Miranda, meu. Como é? Pois, é impossível fazer é um muito 5. difícil fazer um 5. Mas pronto, eu no meu 5, se tivesse que pôr, punha claramente, ou seja, na posição 1 punha o Armando Costa. Várias razões. Eu lembro do Armando Costa desde muito novo a jogar, ainda no Ciba. Lembro-me dele ser colega de equipa do meu primo. Lembro-me dele, isto é uma cena estúpida, lembro-me dele quando foi jogar para o Queluz, para os Séniores, ele era o 7 e dizia Costa. E aquilo era... E tu, aquela camisola devia ser minha. Aquilo era o meu sonho, não é? Ele vestia a camisola que eu um dia gostava de usar. Além de ter sido um jogador que depois fez uma carreira absolutamente incrível, portanto eu punha o Armando a 1, punha o Joey Thomas a 2.
Eu lembro-me de ver o Joby Thomas a jogar no primeiro ano do Queluz, quando ele veio. Depois de não ter sido draftado e de vir para cá recuperar uma lesão, era absolutamente incrível com a idade que ele tinha, aquilo que ele fazia. Ele teve cá muito pouco tempo, porque ele veio cá quase só ganhar a forma para depois ir para a Europa. E punha o Joby Thomas a 2, punha o João Santos a 3. O João Santos, também me lembro dele vindo naquela fase, vindo da Grécia na altura. Lembro-me muito bem dele. O Carlos a 4 e o Leroy a 5. Portanto, era esse o meu. Eu acho que o desafio é tipo fazer um 5. Vamos ter que mudar isto na próxima temporada. Que é o 5 de estrangeiros e 5 de tugas. Acho que tem que ser para ser justo para toda a gente. E mesmo assim fazes tipo, metes 12 portugueses e 12 estrangeiros, mas é fácil. Sim. A minha equipa ia ser muito influenciada mesmo pela malta que eu via jogar e, portanto, a pergunta é muito quem é que tu viste a jogar. Aquelas foram as pessoas que eu via jogar mais vezes num pavilhão, que eu lembro-me que ficava a estudar, obcecado o que eles faziam e tentava fazer no treino. Obviamente não tentava fazer o que o Leroy Watkins fazia, claro. mas pronto, havia ali muito essa ideia. O Leroy que também já passou pelo podcast. Também. Destes todos, acho que só não passou o Armando e o Joby. Mas o Armando já lhe mandei umas mensagens. Se ele estiver a ouvir, o convite mantém-se, Armando. Estás convidado para vir aí. Sim. 3 pessoas para jantar, tema basquete. Sim. Nessa pergunta, tenho que pôr o Michael Jordan. E se calhar as pessoas que eu vou pôr são menos óbvias, mas têm um traço todas em comum. Eu punho o Mark Cuban e punho o Phil Knight, que é o fundador da Nike. Tu adoravas ir ao Shark Tank, não adoravas? Tu és mesmo o típico gajo que adorava ir ao Shark Tank? Não, acho que não. Acho que não. Tu conheces-me, eu sou um bocado low-key, eu não gosto muito dessas... chegar ali, vendias a Upers ao Mark Cuban em 5 minutos. Se isso um dia... Não sei. Ele é duro, pá. Mas pronto, nesse jantar, olha, por exemplo, nesse jantar, metias o gajo a beber uns copinhos e depois começavas a meter o negócio. Se aquilo saía dali um cheque para resolver. Não, pá, punha estas 3 pessoas por várias razões. O Michael Jordan, dispensa apresentações, mas o que ele conseguiu fazer fora da carreira dele enquanto empresário não deixa de ser inspirador para alguém que está a tentar construir um negócio à volta do basquete e, portanto, eu olho muito também para essas referências. O Mark Cuban é também um empreendedor, ou seja, um empreendedor que acabou por comprar uma equipa de basquete, que a comprou e hoje em dia conseguiu valorizar um negócio muito. E eu acho que ele tem, e fruto obviamente do mercado onde está, um mindset que eu acho que também nos falta aqui, que é para o Mark Cuban comprar os Dallas ou comprar outro clube qualquer ia ser mais ou menos a mesma coisa. Ele no final do dia ele está a construir um negócio e o que ele está preocupado, obviamente ele quer ganhar títulos, mas o que ele está preocupado é em valorizar os ativos que tem, valorizar a empresa que ele tem. E eu acho que é isso um bocado o mindset que nos falta, ou seja, nós temos muito esta ideia de pensar no clube, nos títulos, mas isto também tem que ser um negócio, porque não pode andar toda a gente a viver das ajudas e dos subsídios e dos empréstimos e não ter forma de criar receitas próprias para si próprio. Isso é extraordinariamente difícil e, portanto, o Mark Cuban sem dúvida que o punha, sem dúvida por tudo o que ele também depois é fora do campo e é o personagem que é. O Phil Knight punha também, porque apesar de não ser uma pessoa do basquete, porque ele é da corrida, enquanto fundador da Nike, a Nike é provavelmente a marca que mais me inspira todos os dias e, portanto, ele tem um livro ótimo, já agora se não leram, façam o favor de ler, que é o Shoe Dog, em que conta o trajeto todo da Nike e eu li aquele livro num momento mais ou menos complicado da empresa. A Upers foi vivendo várias fases, já teve quase a morrer não sei quantas vezes, faz parte da realidade de uma startup e às vezes li o livro dele e sentia... E acordavas no dia seguinte a pensar, bora... Não, sim, e é eu estou a viver isto, tipo, isto é normal. E depois é aquela coisa, não é? O Phil Knight era o tipo a quem o Kobe Bryant ligava às 4 da manhã a dizer, pá, eu estive a pensar nos ténis, tu tens de desenhar os ténis assim, e é o foco no atleta, o foco no protagonista. Portanto, acho que ia ser uma conversa, se calhar ia-se falar de basquete, obviamente, e o basquete ia ser um grande tema, mas ia-se falar sobretudo de negócio e de construir empresas e à volta do basquete acho que ia ser uma conversa interessante. É uma mesa diferente das habituais. Daquelas habituais, sim. E para terminar,
não te vou perguntar dicas de empreendedorismo, senão tu agora ficava... Não, mas nem dicas acho que tenho para muitas algum para dar. miúdo, para algum miúdo ou alguma miúda que esteja a ver ou a ouvir este episódio e que tenha o sonho de seguir carreira no basquete, de fazer um percurso no basquete. Qual é que é a dica que deixas? 3 coisas simples. Uma acho que é que se divirtam. Isto passa muito rápido, não é? Tipo, nós vivemos os melhores anos da nossa vida, ganhamos amigos para a vida, irmãos para a vida, e de repente isto passou tudo muito rápido e portanto às vezes esquecemos-nos de viver um bocado o momento, e acho que era malta também divertir-se um bocado com o jogo. O jogo é divertido por si próprio, portanto acho que é um bocado de voltar aos básicos e a malta não se esquecer, tipo, é suposto que isto seja um momento bom e é suposto que eu gosto deste jogo e é suposto que eu me divirta sempre que venho aqui. Portanto, essa era uma das dicas. A segunda é claramente, se alguém tem um grande objetivo, e passaram cá pelo podcast várias pessoas que chegaram longe, e agora estou a olhar para o nome ali do Nemias, é o trabalho, é trabalhar muito. Ou seja, eu posso querer ser o melhor lançador, o melhor ressaltador, ou seja, o que for, é trabalho. E isso é na vida, é no desporto, é no que for. E o terceiro conselho é muito simples, não ter medo de sonhar alto. Eu acho que nós temos muito este complexo e muito este receio de, temos medo de sonhar. E sonhar ainda é grátis. Eu acho que é das poucas coisas que em Portugal a gente ainda não paga. Portanto, nós em princípio ainda ninguém nos está... Ainda não aumentou. Ainda não aumentou. Portanto, nós não temos que ter medo de sonhar, nós temos que ter ambições grandes, apontar bem lá para cima, ter a capacidade de perceber que se calhar nós não vamos chegar lá, mas se chegarmos perto, vamos estar perto o suficiente se calhar do nosso sonho e já vamos sentir um nível de autorrealização grande. E portanto acho que é importante a malta não ter medo de sonhar, e se houverem um miúdo a ouvir a dizer, eu quero ser o próximo a chegar à NBA, ou quer ser o próximo a chegar à WNBA, ou quer jogar em Espanha, é sonhar e trabalhar para isso, e também não se esquecer de desfrutar do processo. Sabes que agora deixaste-me a pensar com a pergunta do meu top 5. Então, queres mudar? E eu de repente, não quero mudar. Queres fazer outro agora? Não, eu de repente tenho tipo 50 nomes na minha cabeça, meu. É assustador. É isso, porque e neste momento eu estava só a pensar em pessoas que jogaram comigo. Sim. É assustador. Tu consegues fazer de portugueses, de estrangeiros, incrível. quase por clubes que consegues, porque há clubes, tu começas a pensar, tipo, aquelas equipas do Porto, do Oliveirense, do Alvarense, sim. E tu de repente chegas ali, estou-me a esquecer deste, no Benfica eu joguei só de portugueses, Carreira, Minhava, Sérgio Ramos, João Santos, Elvis, tens aqui 5 portugueses, Tavares, sim. Depois o Eshimo, sei lá, isto só no Benfica. Sim. Mas queres voltar atrás com o teu... Não quero voltar, mas é incrível, tipo, Então não é, que eu depois estava a pensar, para mim o melhor, se calhar os que eu gostei mais, a equipa da Física que ganhámos a Pro League, essa para mim é tipo, esse 5 inicial é tipo, equipa. Eu dar o meu top 5 e não pôr o Eki, o Marcelo, o Mohamed e o Kendall, não faz sentido, que foram os gajos que para mim, estás a ver, foram os que mais me mexeram na... Eu também tenho um 5 da malta que jogou comigo, que tipo... tantos gajos, Fernando Sousa na Académica, sei lá, mas o Arneto, sei lá, nós ficávamos aqui, é ingrato, esta pergunta que eu lanço a toda a gente, certo, é ingrata. Estás a ver? João Manuel, João Santos... Não, mas é verdade, a gente depois tem que fazer, na próxima temporada, a gente depois tem que montar aí umas cenas... em que tipo, deixamos só uma câmara ligada, aquilo que nós às vezes falamos em off, que é, às vezes nós gravamos episódios sem estar a gravar, e às vezes é quase deixar uma câmara, assim, porque o João também, tipo... mas isso chama-se Big Brother, meu. Não sei se alinho numa cena dessas. Não sabes. O reality show da Hoopers, não sei se alinho. Não sei se temos capacidade sequer de produzir ser isso. as Kardashians da Tuga. Não, mas é isso. Mas sim, são referências. André, obrigado por passares por aqui, ainda não tinha estado sentado nesta cadeira. Obrigado por continuares a acreditar neste podcast e por continuares a fazer coisas com a Hoopers em prol da comunidade. A malta do basquete, como eu, agradece e estamos atentos e sempre a querer mais. Contem comigo na Summer League enquanto não me lesionar. Sim. Vamos estar na mesma equipa a espalhar magia. Vais passar se a calhar bola, a nossa equipa joga com 6, tipo, nós jogamos ao mesmo tempo. Vais passar a bola?
Não sei. Ok. Isso depois logo se vê. Ok. Isso logo se vê. Mas continua, pá, continua, sabes que não te digo isto só aqui, continua com este projeto porque sabes que eu acredito nele e como eu, muita gente que tem esta paixão pelo basquete, que segue e que acredita e que está sempre à espera de mais para acompanhar e para viver e para fazer acima de tudo a nossa modalidade crescer, que acho que é o essencial e o mais importante no meio disto tudo. Quem esteve aí desse lado, mais uma vez obrigado por ouvirem este episódio, ou verem este episódio, já sabem. Site da Hoopers, YouTube, Spotify, iTunes, passem por lá, ouçam e vejam este episódio, os outros também, deem-nos feedback, falem connosco. Como ouviram aqui o fundador, o CEO, o boss, o André a falar, a Hoopers está sempre atento à comunidade, quer falar com a comunidade, por isso entrem em contacto com a Hoopers, que certamente as vossas mensagens não vão ficar por responder. E obrigado por estarem aí mais uma vez. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.